Bem-vindos a mais um episódio do Incensuráveis, podcast da Renascença. Esta semana, ensanduichada em feriados, a política fez como o tempo, arrefeceu um bocadinho. O governo está a tentar compor-se e Marcelo Rebelo de Sousa fez o seu último discurso de 10 de junho, pelo menos, enquanto Presidente da República. Entretanto, uma peça de teatro em Lisboa foi cancelada porque um grupo agrediu um dos atores que acabou hospitalizado. É sobre estes temas que vamos falar com o nosso painel, Pedro Gomes Sanches, José Pedro Mozos e Aline Oldabuving. Eu sou Tomás Anjinho Chagas, sou jornalista na Renascença e dou sempre o que tenho para moderar este aceso painel. Sem mais tempo a perder, vamos ao 16º episódio do Incensuráveis. Vamos ao primeiro tema, o último discurso do Presidente da República num 10 de junho, e que foi aquilo que foi dizendo neste 10 de junho em Lagos. O chefe de Estado diz que já está a sair do Palácio de Belém de levezinho. Marcelo sabe que vêm as autárquicas e depois as presidenciais, ou seja, este foi um dos últimos grandes discursos do Presidente da República que marcam. Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a quantidade de pessoas em situação de pobreza e contra os nacionalismos afirmou que ninguém pode dizer que é mais puro do que o outro. Pedro Gomes Sanches, bem-vindo. Já ouvi dizer que não adoraste este discurso do Marcelo Rebelo de Sousa. Não adorei. Olá, bom dia. Bom dia. Dar aqui, se calhar começar com uma citação da Bíblia, do livro de Eclesiastes. Debaixo dos céus há um tempo para tudo e um tempo certo para cada coisa. E uma variação desta frase, apócrifa, atribuída a Benjamin Franklin, que em todas as casas há um lugar para tudo e um lugar certo para cada coisa. E aquele discurso não foi no lugar certo e não foi no tempo certo. Porquê? Os feriados nacionais, civis, e ainda mais quando presididos pelo mais alto cargo da nação, no caso o Presidente da República, podia ser o rei. Se fosse o rei teria sido diferente. Teria sido seguramente diferente. São momentos, por um lado, de celebração da história e não de discussão da história. Eu não tenho nenhum problema em discutir a história. Mas aqueles lugares são lugares de celebração da história e são lugares de uma outra coisa bastante importante no quadro de uma democracia num Estado-nação, que é o lugar da coesão. As democracias vivem da dissensão às vezes agressiva, democraticamente enquadrada, e é isso que faz a riqueza do debate público. Mas nenhuma democracia num Estado-nação sobrevive exclusivamente à dissensão. Precisa de momentos de coesão, precisa de momentos de união. E são estes momentos simbólicos que são utilizados pelos povos para garantir este equilíbrio. Ora, não foi isso que aconteceu. Dar aqui um passo atrás, não vos quero tomar muito tempo. Com o que é que eu concordei? É óbvio que não há sangue puro. Isso, só um atrasado mental é que pode achar que há sangue puro. Não há em lado nenhum. Aliás, nem Mussolini consideraria isso razoável. Portanto, não há sangue puro. Ponto. Afirmar isto é pisar no óbvio, mas eu acho que é uma coisa pior. É trazer num momento solene para o centro do debate político uma categoria de debate que é extraordinariamente perigosa. E, do meu ponto de vista, foi um erro trazê-lo para ali. Ninguém, não me lembro, nas últimas décadas, ninguém relevante na sociedade portuguesa alguma vez ter usado esta categoria como categoria política relevante. E todavia, Lídia Jorge, com o apadrinhamento do Presidente da República, trouxe isso para o centro do debate. Depois, houve ali um nihilismo de nacionalidade, que é ninguém é mais português do que outro português. Eu indago-me se é possível ainda hoje falar em portugueses e não portugueses. É porque isso importa. E saio com a impressão de que isso foi um bocadinho empurrado para a periferia da importância.
Depois há um erro histórico, e isto são os erros políticos. Depois há vários erros históricos. Eu não posso fazer uma admoestação histórica sobre o passado esclavagista português sem contar a história toda, designadamente amarrar-me àquele contexto específico. A escravatura, por mais que hoje, e ainda bem, consideremos abjeta, era um pilar essencial das dinâmicas económicas do mundo inteiro. Havia a escravatura antes de Portugal e continua a haver depois de Portugal. E depois de Portugal a ter abolido. E ainda hoje. A escravatura nunca foi exclusivamente rássica. E, portanto, falar sobre este passado histórico de Portugal, sem referir António Vieira, tão defensor dos índios na Amazónia, sem falar de Marquês de Pombal, que foi pioneiro na abolição da escravatura, sem falar do primeiro Marquês de Sá da Bandeira, que foi também uma figura importantíssima na história para acabar com o tráfico de pessoas, é não contar a história toda e é ficar amarrado a uma culpa sem expiação. E eu acho isso trágico num dia destes. E depois uma oportunidade perdida. Numa altura em que Portugal tem tantos desafios de presente e tem tantos desafios de futuro, usar um momento destes, que eu repito, devia de ser de celebração da história e de coesão, para dividir a partir do passado, é uma perda de oportunidade trágica. José Pedro Mozes, o Presidente da República fez um discurso em que tenta ficar na história ou um ajuste de contas com ela? Acho que não, nem uma coisa nem outra. Eu discordo profundamente do Pedro, porque quem é que disse que isto era um momento de união? E quem é que disse que o 10 de junho é para celebrarmos a história de Portugal? Ninguém. Quer dizer, é a tua leitura desse dia. Mas lá ver, um feriado nacional, civil. O que se diz é dia de Portugal, das comunidades, Camões. Mas lá ver. Cada um interpreta esta designação como bem entende. E não é por nós confrontarmos Portugal com a sua própria história, pormos Portugal a olhar para o espelho, que estamos a deixar de celebrar Portugal. A história de Portugal é complexa, é feita de dor, é feita de contradição, é feita de erros e é feita de glórias. Não é por nós evidenciarmos isso que estamos a deixar de celebrar Portugal. Eu acho que se neste dia só pegássemos nas coisas boas, aí sim estaríamos a... Olha, era um panfleto turístico de Portugal e não uma celebração da história de Portugal. E eu acho que esta dificuldade que algumas pessoas tiveram de compreender, quer o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, quer o discurso de Lídia Jorge, diz mais sobre estas pessoas do que propriamente sobre os discursos em si. Porque nós ouvíamos agora o Pedro e ele dizia, mas eu concordo com a questão do sangue puro. Claro, nós vamos ver aquilo que Lídia Jorge diz ou que Marcelo Rebelo de Sousa diz e é difícil discordar. Quer dizer, claro que nós somos uma soma, claro que nós somos descendentes do escravo e de quem o escravizou, claro que somos descendentes... Ela usava mais expressões como os filhos do pirata e os filhos do que foi roubado, uma mistura daquele que puniu até à morte e do misericordioso que lhe limpava as feridas. Portanto, isto é tudo verdade. Porquê é que isto incomoda tanto? E eu penso que tem muito a ver também com o zeitgeist, não é? Portanto, o ar dos tempos que vivemos. É que confrontar-nos com o passado pode ser doloroso, mas não é por neste momento haver um ar dos tempos que nos diz que é pouco recomendável trazermos certo tipo de temas para a discussão que devemos deixar de o fazer. Aliás, eu tenho para mim que um erro no combate de certos extremismos e populismos que temos tido foi o não anteciparmos discussões ou, quando elas surgiram, demitir-nos dessas discussões porque achámos que não eram suficientemente relevantes. E, portanto, eu não acho que isto tenha sido um discurso divisivo de todo. Nem o de Marcelo, nem o de Lídia Jorge. Claro que qual é o discurso com que 100% das pessoas concordam? Ninguém. Agora, se nós formos ao conteúdo, não é um discurso divisivo, não pretende dividir, é precisamente o contrário. É uma mensagem de universalismo, de universalidade.
Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa diz mesmo: nós somos portugueses porque somos universais e universais porque somos portugueses. Também concordo com isso. Viu-se isso nas única questão... manifestações das outras pessoas. Não, mas é que a verdade é que isto não é um discurso divisivo. Não. O facto de incomodar tanto determinadas pessoas diz mais sobre essas pessoas do que do discurso. Obrigado. E o contrário também. E essa defesa mas diz muito mais das outras pessoas do que daquelas que são contra. Para terminar, Zé Não, Pedro. mas é isto. Ou seja, eu acho que o patriotismo pode ser vivido de formas diferentes. Não tem de ser um patriotismo embalsamado, para o qual todos temos de contribuir da mesma forma e para o qual todos temos de olhar da mesma forma. Sim, Portugal escravizou comunidades inteiras e tu dizias há pouco que era pisar, já não sei qual foi a expressão que usaste, pisar um determinado tema. Eu acho que nós temos de saber o caminho que pisamos e que pisámos para chegar aqui, mas também as comunidades que pisámos para chegar aqui. E não tem problema nenhum nós, num dia de Portugal, dizermos isto e dizer, sim, nós somos um país que tem as suas glórias, mas também tem os seus esqueletos, também tem os seus horrores, a sua dor, as suas contradições. E, portanto, o facto de um discurso que, lá está, no conteúdo, é difícil de dizermos que não concordamos, mas gerar tanta polémica diz mais do ar dos tempos e das pessoas que se ofendem com isso do que propriamente do discurso em si. E hoje, isto ser tido como divisivo e corajoso é bastante elucidativo. Eu não queria deixar de dizer, só para terminar, que eu não acho mesmo que seja um problema discutirmos esta questão. Acho que o facto, o facto de ser dia 10 ou dia 11 é relativamente irrelevante. Eu quero só uma pequenina réplica. Aline, mas depois eu só quero uma pequenina Não, réplica. fala já, porque o que eu tenho para falar é muito. Não, pronto. Mas não quis interromper o Zé Pedro, que eu ouvi com muita atenção. Eu discordo em pontos lá atrás, na raiz desta discussão. De facto, os feriados nacionais e cívicos são momentos, não é uma questão de opinião, é assim pela sua própria natureza, são momentos de celebração e de união. Está na sua própria... Mas isso não significa que ignoremos... Não te interrompi, deixa-me só... Para não tomarmos muito tempo, e só te queria dar aqui assim uma réplica que me parece importante. Está na natureza do dia de celebração. É um momento de celebração nacional e não de autoflagelação nacional. Eu já disse isto noutros lugares e repito, eu não tenho nenhum problema em discutir a história de Portugal, com todas as suas camadas. O que eu tenho é contra usar um momento, e foi exatamente por aí que eu comecei, um momento que é de agregação e de celebração, para o transformar numa autoflagelação histórica, ainda por cima, sem os dados todos. Aline, imagino que não concordes com o José Pedro Mozos pelas interjeições que foste tendo. Como é evidente. E também porque... porque eu sou historiadora. Significa que está tudo normal se tu não concordas com claro, isso. Exatamente. Há coisas que há normalidade. É o conservadorismo do Pedro está... Há aqui uns preâmbulos que eu sou obrigada a fazer. O primeiro vai no seguimento do que disse o Pedro agora. Há datas de facto que são e devem ser de união e não de discussão. E eu vou-te dizer porquê. O único país no mundo que tem como seu dia a data de morte de um poeta é Portugal. Não é um tratado, não é uma batalha, não é guerra. Isso diz muito dos portugueses. A escolha do dia de morte, sabes que quando se escolhe o dia de morte de alguém é quase como se fosse um santo. Um santo, ok? Então, se estamos numa altura, principalmente numa altura em que há tantas clivagens na sociedade, a obrigação daquele que é o representante do país é a de aplacar problemáticas, principalmente num dia que é de celebração de Camões, Portugal e comunidades. Querem fazer o debate histórico que deve ser feito, não é neste dia e não é só com uma parte da opinião. Ainda para mais, porque Lídia Jorge, que eu admiro como escritora,
não é historiadora e ela cometeu erros gravíssimos, incluindo o da percentagem que ela mencionou de escravos. Ela cometeu erros históricos graves e baseou o seu discurso em erros históricos graves, que, aliás, não me compete a mim agora fazer a sua leitura. Basta lerem, por exemplo, o texto do professor João Pedro Marques, excelente, que aborda alguns deles. Bom, sinceramente, acho que se Camões tivesse ouvido parte daqueles discursos, perderia o outro olho. E eu, antes de chamar a atenção a algumas coisas, vou-vos contar uma pequena história que aconteceu comigo, e já disse isto em alguns momentos publicamente, e vou repeti-la. E peço desculpa, peço a vossa paciência para me ouvir neste episódio. Eu tinha 7 anos quando quando vim para Portugal do Brasil, no meio do ano letivo, e fui a várias escolas, vários colégios, para ver se ainda conseguia integrar naquele ano. E houve num desses colégios uma professora que me perguntou se eu sabia alguma coisa da história e da cultura portuguesas. E eu, muito contente, falei no meu herói, que era Dom Afonso Henriques, e recitei um soneto de Camões, que é o Alma Minha Gentil que partiste, que é o preferido da minha mãe. Ao que a senhora me pergunta: foi o teu pai, sabendo que o meu pai era português e militar, que te ensinou? Eu disse: não, foi a minha mãe. Ao que ela me diz: Aline, a sua mãe é fascista? Eu olhei para ela, 7 anos, eu olhei para ela e disse: não, é ucraniana. Ora, porquê é que eu digo isto? Porque foi exatamente isso que eu voltei a sentir nestes discursos. Que gostar e amar a história de Portugal, conhecer algumas das suas personagens históricas e literárias, e gostar e celebrar isso, é quase como me chamarem de fascista. Desculpa. Desculpa, ok? Então, era um teor completamente desnecessário e acho que não aprenderam nada, mas absolutamente nada, com estas eleições. Porque se tivessem aprendido, não tinham puxado para esse teor, ok? Porque falarem numa doxa, portanto, uma evidência que toda a gente sabe, que os portugueses são uma mistura de vários povos, é óbvio. Para quê apontar o óbvio? Não, mas é que isso vem com uma questão capciosa, que já vou falar. Eu achei curioso que o senhor Presidente da República, tivesse mencionado gregos, fenícios, escravos, mouros, judeus. Mas é engraçado, não falou em celtas, não falou em godos, suevos, alanos, visigodos e, pasme-se, lusitanos. Ora, no dia em que se comemora o autor dos Lusíadas, nem sequer menciona os lusitanos. Isto não é por acaso. Não é por acaso. Agora, esses povos que se misturaram-se paulatinamente durante séculos. É um produto de adaptação e miscigenação. Não é entrarem em menos de 10 anos 1,5 milhão de imigrantes sem condições para os ter cá. Isto tem sido um assunto que está na ordem do dia. Ora, nós também não podemos comparar a sim. velocidade de circulação nessa altura com a velocidade de circulação agora. Podemos comparar várias coisas. Não. Com a economia como está organizada, com a globalização. Então, se comparam e vêm falar na escravura, não podemos comparar isto. Mas era o que mais faltava. Claro que podemos comparar. A questão e há é, diferentes percentagens. Eu não sei se o Sr. Presidente da República e a Lídia Jorge têm um mapa da ADN de todos os portugueses. Eu penso que não, para dizerem que são todos igualmente misturados. Mas isso é outra história. Terceiro ponto. Mais do que se disse é aquilo que queriam dizer. Qualquer um que chegue aqui deve ser aceito como português porque há séculos que nos misturamos. Desculpem, não é... Ser português, o Sr. Presidente da República disse: ser português ou ser imigrante não é a mesma coisa. Não é. Peço desculpa, não é a mesma coisa. E era o que me faltava. Pessoas que são contra as nossas leis, a nossa cultura e a nossa história, não nos respeitam, estão cá a fazer o quê? Mas estás a falar de quem? Eu estou a falar de... Olha, não lês as notícias? Leio, a história não se julga.
contextualiza-se, aceita-se, pode-se até falar sobre ela, mas não se julga a história e não devem julgar a história. E é este caminho que estão a percorrer, de julgar a história, ainda por cima no Dia de Portugal, é muito grave. É muito grave e vai fazer o quê? Vai arranjar dissensão, vai clivar a sociedade, como se viu pelas várias reações de grande número de pessoas. Mais de 1,5 milhão de imigrantes é mais do que os imigrantes que existem no Reino Unido e na Alemanha juntos. Isto dá-nos que pensar. Discursos que estás traduzem... a dizer que a Alemanha e o Reino Unido juntos só têm 1,5 milhão de imigrantes? Sim. Isso não é verdade. Vai ver o RTP3 ontem. Ok? Pronto. Discursos que reduzem os descobrimentos à sua faceta esclavagista e a dar a entender que temos obrigação histórica de aceitar qualquer pessoa que venha cá só porque escolheu Portugal. Isto é aumentar e alimentar os extremismos. Desculpa, deixa-me acabar só a dizer isto. Eu sou meio portuguesa e meio estrangeira. Eu amo a nossa cultura, eu amo a nossa história, eu amo Portugal. Eu não aceito nem admito ninguém, seja quem for, mesmo o Presidente da República, que me diga que temos que ter vergonha da nossa história e da nossa cultura. Vamos avançar, vamos falar também sobre o ataque a Derek Lopes, um ator que foi agredido na terça-feira à noite, à porta do Teatro Barraca, em Lisboa, antes de uma peça, ao que vão relatando várias fontes que estavam no local e muitas delas não se identificam. O grupo pertence a grupos neonazis, os agressores. O Jornal Público avança que um dos suspeitos esteve envolvido no assassinato de Alcindo Monteiro, um jovem cabo-verdiano que morreu em 1995 no Bairro Alto, depois de várias agressões de um grupo neonazi. Pedro Gomes Sanches, pelo que se sabe até agora, este ataque tem contornos de censura? Todos os ataques têm contornos de censura. Não há... Eu tenho... como é que eu hei de dizer isto de forma relativamente simples? Não há adversativas para o crime. Não há adversativas para o crime. Mesmo aquelas que tantas vezes são invocadas de passionalidade nos casos de violência doméstica não são justificáveis. Não consigo conceber adversativas para o crime. Para nenhum crime. Porventura, muito excepcionalmente, quando direitos fundamentais estão postos em causa, eu admito uma ação violenta para lá daquilo que é o exercício do monopólio da violência por parte do Estado. Ou seja, só em circunstâncias muito excepcionais de opressão, em momentos de revolução, vocês sabem que eu não adoro, mas muito excepcionalmente eu admito a utilização da violência. Todas as outras não têm adversativa e, portanto, este é mais um caso. Sobre este caso, e, portanto, partindo desta primeira afirmação, não há adversativa para o crime. Eu não conheço o contexto, ou seja, eu não conheço a motivação, porque aquilo que eu li foi que era um crime neonazi, pela natureza do grupo, mas não há na vítima, que eu saiba, nenhuma característica semelhante àquela coisa absolutamente trágica e hedionda que se passou há uns anos, um dia funesto, no Bairro Alto com Alcindo Monteiro. No mesmo dia. E, portanto, não há aqui aparentemente não, isto parece incontornável, não há aqui uma motivação rássica, não há aqui sequer uma motivação fóbica por orientação sexual, que é uma coisa também muito usual neste tipo de grupos e neste tipo de ataques, que eu saiba, e, portanto, há aqui uma violência, de resto, também não muito diferente de tantas agressões que acontecem em Portugal, enfim, lastimavelmente por estes dias, e não são só percepções. Queria, sobre esta matéria, dizer uma coisa que me parece muito importante, porque há uns meses nós tivemos uma discussão no espaço público
muito acalorada sobre a violência, sobre a insegurança, e ouvi muita gente depreciar as percepções. É um erro depreciar as percepções nesta matéria. E eu gostava de voltar muitos anos atrás para citar o engenheiro Guterres, que a propósito de um outro tema usou uma frase que eu acho que se aplica perfeitamente aqui. A insegurança, a criminalidade até pode ser 0,1%. Aquele que é vítima dessa violência e sujeito a essa insegurança tem uma percepção de 100%. E isso é necessariamente atendível. E isso tem necessariamente de ter respostas por parte do Estado. Portanto, todo o clamor que eu considero hoje justificado, como considerei no passado, noutro tipo de atos de violência também justificado, merece atenção, e isto resolve-se com segurança na rua, com polícia, com dignidade, com a dignificação da carreira das forças de segurança e com combate por parte de quem tem o monopólio da violência, que é o Estado, a estes criminosos. José Pedro Mozos, Marcelo Rebelo de Sousa emitiu logo um comunicado ontem a dizer que não queremos voltar a viver em ditadura. É isto também que pensas sobre este ataque? É. E na verdade não me imaginava a concordar com Marcelo Rebelo de Sousa tantas vezes então, num tão curto espaço de tempo. Não, mas agora ainda ao assunto que é sério. Isto é um grupo neonazi que tinha ido jantar, e esta parte do contexto já conhecemos, enfim, iam celebrar o 10 de junho, um grupo de 30 pessoas que tinham ido jantar na zona de Santos. Enfim, não sei se terá sido por beberem uns copos a mais. O que nós sabemos é que é um grupo neonazi. E, por definição, odeiam outros. E, portanto, eu não preciso de encontrar características de potencial ódio nos outros para perceber a natureza deste tipo de violência. Porque este tipo de grupos atuam assim. A linguagem deles é a violência. Porque a ideologia também que eles perseguem alimenta o ódio, a segregação, a quem não é como nós. Não sei se foi um ataque ao teatro, não sei se foi um ataque à cultura, certamente foi, porque, mesmo não tenha sido intencional, houve uma consequência, a peça não se realizou. E, portanto, é tudo mais grave quando vamos sabendo mais coisas. Este ataque aconteceu precisamente 30 anos depois da morte de Alcino Monteiro, um jovem que foi morto por ser negro. Estava no Bairro Alto e foi morto por ser negro, por um grupo de neonazis. Sabemos agora que há uma pessoa que esteve envolvida nesse homicídio que está envolvida nestas agressões. E, portanto, não é preciso nós encontrarmos muitas características de potencial ódio na vítima para perceber a natureza e o contexto deste crime. Foi um ataque cobarde. Esta gente é cobarde porque ataca em grupo, ataca pela calada, foge e depois deixa para trás uns autocolantes como pistas e depois devem sentir-se todos os maiores uns com os outros a dizer... Enfim, é mesmo uma questão de machismo tóxico, de nazismo exacerbado. O facto de eles terem querido deixar sinais de que Portugal é para os portugueses com Z. Portugal aos portugueses, remigração, torna isto mais do que um ato hediondo, violento contra uma pessoa, que neste caso é um ator, torna isto um ato político. E é ação política violenta. E, portanto, isto deve ter uma resposta política. E deve ter uma resposta política por parte de quem tem responsabilidade política, quer por tratar das questões de segurança, quer por quem monitoriza estas questões. E porquê é que eu falo desta monitorização? Porque as referências a este grupo, que já agora chama-se Blood and Honor, que é um grupo internacional, em português, Sangue e Honra, foi eliminado numa versão preliminar do RASI quando se passou dessa versão preliminar para a versão final. O que é o RASI? É o Relatório Anual de Segurança Interna, que nos dá o retrato de como é que os crimes e a violência e a segurança interna estão a evoluir naquele ano. São dados estatísticos sobre o tipo de crime, qual é que cresceu mais, qual é que cresceu menos, em que regiões, etc. E avisa-se para um conjunto de fenómenos que podem estar a crescer.
Soubemos, quando a comunicação social teve acesso a uma versão preliminar, que o Governo na altura considerou uma versão de trabalho e disse que não trabalhava com versões de trabalho, só com versões finais. O que também é razoável. Fazia menção... Mas fazia menção a este grupo, grupos. a este grupo, precisamente. Precisamente isso. Fazia uma menção geral ao crescimento da violência de grupos de extrema-direita da Europa, que estavam a chegar cá, isso através dos nossos sistemas de segurança interna e das nossas secretas, certamente é muito mais evidente, e é também para isso que o RASI serve. Portanto, o facto de agora ter sido preciso... e depois não foi para a versão final, na altura o Governo disse, nós só conhecemos a versão final, nós só trabalhamos com versões finais e confiamos no trabalho das nossas secretas e das nossas forças de segurança. Mas ao dia de hoje isso envelheceu mal. Envelheceu bastante mal. Essa retirada... E por isso é que eu digo, isto tem de ter uma resposta política, não só pela parte de nós percebermos que tipo de cuidados é que o Governo está a ter perante o crescimento destes extremismos, se é um perigo real ou não, que tipo de ações é que estão a ser tomadas, que tipo de monitorização é que é feita e porque é que foi eliminado do relatório. O Governo, a partir de hoje, já não pode dizer nós trabalhamos com versões finais. Porque, se as percepções importam, então há uma percepção generalizada de que isto foi eliminado de uma fase preliminar para a fase final. E, portanto, o Governo precisa de responder a isto. Deixa-me só terminar dizendo que o contexto político não é irrelevante. E eu acho que este ato só tornou mais pertinente aquilo que falávamos há bocado, que eram os discursos do 10 de junho. Mas mais do que isso, a extrema-direita está a crescer e Portugal não é imune. A extrema-direita está a crescer em toda a Europa, está a crescer pela via partidária, pela via eleitoral, via política, mas também através destes grupos que estão a agregar cada vez mais gente, a torná-los violentos e a praticar um ódio perante o outro. E Portugal não é imune. E nós, nas últimas eleições, tivemos um resultado claríssimo que nos disse que há uma parte da população que se sente autorizada a odiar. E o combate faz não só por uma resposta eficaz do Estado, mas também por todos nós, no nosso dia-a-dia, contribuirmos para, lá está, tentarmos que a tal dissensão seja uma dissensão democrática e não se torne violenta. Não se torne segregacional, não se torne extremamente divisiva. E, portanto, o contexto todo aconselha que olhemos para este caso não apenas como um ato de violência, mas que possamos, a partir daqui, começar uma discussão que... espero eu daqui a 6 meses não envelheça mal. Aline, ficaste chocada com o episódio da última terça-feira à noite? Evidente. Por incrível que pareça, eu até tinha aqui alguns dos pontos que o José Pedro tocou e, portanto, não vou... pelos vistos... Está bem, não sabe? Eu não sei, pergunta a ti. Sabe-te bem? Olha lá. É claro que quando ele termina... dizendo que justifica ainda mais o discurso do 10 de junho... É a parte em que não concordas. Aborrou um bocadinho a pintura. Quer dizer, de certa forma não, porque exatamente este infeliz episódio demonstra bem que em determinados dias não se deve alimentar as clivagens. Mas já falamos sobre isso, não vou alimentar mais. Eu penso que este ato foi horrendo e hediondo. E vou incluí-lo em vários da mesma espécie, que eu vejo-os como extremistas. Eu repudio qualquer tipo de violência, seja de extrema-direita neonazi, seja de extrema-esquerda. A agressão ao ator Adérito Lopes foi inqualificável, assim como a tentativa de homicídio aos adeptos do Futebol Clube do Porto, no mesmo dia. Só para contextualizar, um carro onde seguiam adeptos do Futebol Clube do Porto foi atacado por ultras do Sporting. E a Ministra da Cultura e do Desporto teve num dia condenar dois atos de violência no mesmo dia. Sim, exatamente. Seja também o homicídio, a tentativa de homicídio a Tiago Cacais, infelizmente, que ocorreu, e depois nunca mais se falou nisso, e ele está incapacitado para o resto da vida. Seja até o que, pelos vistos, planearam envenenar israelitas no Boom Festival, que também foi outra notícia que correu nestes dias. Para mim, são todos atos extremistas que devem ser qualificados como terroristas. E abomino-os todos. Agora, em particular sobre esta história, para além de abominar estes atos de violência,
eu acho inqualificável que usem a história, a fé, a cultura e a tradição portuguesas como justificações para atos de plena cobardia. Só cobardes é que se refugiam nos valores para justificar atos condenáveis. Racismo, violência, ódio não são valores da nossa fé, não são valores da nossa cultura, são exatamente o oposto disso. É uma vergonha utilizarem o nome da nossa história, das nossas figuras, para justificar atos hediondos. E o meu maior apoio e solidariedade às vítimas destes ataques todos que mencionei e que, não foi pior o que aconteceu ao Adérito Lopes, porque houve intervenção de polícia e também de cidadãos atentos. Dá-me 30 segundos. Força. 30 segundos. Acabei de receber uma notícia agora que o diretor do Dona Maria II confirma o aumento exponencial da agressividade em espetáculos e que tem um protocolo de segurança perante gestos e palavras de ódio. Enfim, tem um bocadinho a ver com aquilo que nós estamos a discutir. Eu quero deixar absolutamente claro aquilo que disse. Não há adversativa para o crime. Dito isto, este protocolo para gestos e palavras de ódio vindo do diretor do Dona Maria II, onde esteve em cena com loas pelo país inteiro a beleza de matar fascistas, não deixa de ser uma triste ironia. É uma grande peça já agora. Não deixa de ser uma triste ironia. Chegamos ao fim do corpo do nosso episódio, mas nunca acabamos sem atribuir moções de censura para quem mancha a semana e moções de confiança para quem se destacou. Pedro Gomes Sanches, a tua moção de censura vai para... A minha moção de censura vai para um caso que dei conta, aconteceu na Mareleja. Um pai matou um filho porque o primeiro queria casar a sua filha de 14 anos com outra alguém num casamento combinado e o segundo opôs-se a isso e foi assassinado pelo seu próprio pai. Estamos a falar de pessoas da comunidade cigana que usam o argumento da tradição para justificar a barbárie. Absolutamente inadmissível, censura para que isto continue a acontecer em 2025. Moção de confiança. A minha moção de confiança é uma moção nostálgica. Eu ontem fiz anos, fiz 41 anos mais Parabéns. IVA. Parabéns. Obrigado. Mais IVA. E no dia em que fiz anos, Brian Wilson deixou-nos. Brian Wilson tem uma obra notável, mas há muita gente com uma obra notável. Mas Brian Wilson tem uma obra notável com um toque que para mim é muito importante, é pessoalmente muito importante, que é intergeracional. Eu ouvi Brian Wilson pela mão do meu pai e dei aos meus filhos a ouvir também. E portanto, enfim, partiu no dia do meu aniversário, vai fazer muita falta, mas é eterno. Moção de confiança entregue. José Pedro Moza, a tua moção de censura. A minha moção de censura vai para os críticos seletivos e isto está relacionado com as críticas que ouvimos esta semana ao barco onde seguia Greta Thunberg com outros 11 ativistas, o Madeline, para levar ajuda humanitária a Gaza. É importante sublinhar o levar ajuda humanitária a Gaza. O que é que nós vimos? Rapidamente saltaram, frenéticos e irritados, um conjunto considerável de comentadores e de pessoas a dizer que Greta queria era protagonismo, que como é que uma ativista ambiental de repente se preocupava com causas como o conflito israelo-árabe. E a mim espanta-me como é que é isto que revolta as pessoas neste cenário todo. Pessoas que passaram dias caladas perante as sucessivas notícias que vamos tendo. E só para termos uma ideia, eu tenho alguns números e juro que vou ser rápido. Desde o início do conflito, portanto, na reação ao ataque do Hamas de 7 de outubro, 100 crianças são mortas ou feridas em Gaza por dia. São dados da ONU. Passaram 614 dias, até ao dia de hoje, e no total foram 50 mil crianças que morreram ou ficaram feridas no conflito. Morreram mais de 1.100 bebés com menos de um ano. Okay? Desde o dia 18 de março deste ano, já foram 323 crianças que morreram. E, portanto, quando isto se passa, e a revolta destas pessoas
se concentra num barco que leva ajuda humanitária porque está lá a Greta, descontando toda a parte de idadismo e machismo que isto tem, isto só me diz uma coisa, é que o silêncio destas pessoas até este momento era cobardia. Atacar quem denuncia, quem tem a coragem de apontar o dedo, de tomar uma atitude, quem ajuda, é cumplicidade com tudo o que se está a passar. E por isso eu só pedia que parassem de fingir que esse silêncio é prudência ou que aquela neutralidade que dizem ter é cautela. Não é. É cobardia e cumplicidade. E ficou muito evidente nestes dias que passaram. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança é repartida porque eu tinha duas hipóteses, que era o Brian Wilson também, mas o Pedro falou muito bem, portanto vou àquela que eu tinha preparado antes de saber que ele tinha morrido e, portanto, que é para a entrevista de António Costa à Antena 1. É uma entrevista bastante boa, lúcida, que nos dá uma perspectiva sobre... É corajoso, ele critica as próprias instituições europeias em determinados momentos, faz alertas sobre o PRR, fala sobre defesa, não fala sobre política nacional porque não pode, mas para bom entendedor há ali 2 ou 3 meias palavras que podem ser úteis e, portanto, eu recomendo mesmo. E sobre o Brian Wilson tenho só a dizer que a música God Only Knows é das melhores canções que existem, eu adoro, e começa com uma frase ótima, que é agora não te lembras. I will not always love you. Exato. I may not always love you. Eu sei que é. Desculpa, estava a cantar a música na minha cabeça. E acaba com... E eu acho que isto é muito honesto. Nós muitas vezes temos aquela sensação de que podemos não estar sempre a amar alguém, alguma pessoa, mas no fundo, depois, como ele também escreve, nós temos ali uma frase dele que diz que vai ter a certeza de que todos os dias iremos demonstrar isso e só Deus sabe o que é que eu faria sem ti. E, portanto, acho que é uma letra que descreve muito bem a complexidade dos sentimentos que temos muitas vezes enfim, acrescento isto àquilo que o Pedro disse para homenagear um grande compositor, um grande letrista, um grande músico e, como o Pedro disse, ele será eterno. Aline, a tua moção de censura? Eu tive várias moções de censura. Uma delas é a moção de confiança do José Pedro. Que é entrevista ao António Costa. Ótimo. Mas não vai ser. A minha moção de censura mudou esta manhã quando eu ouvi as notícias e eu achei inacreditável que, mais uma vez, os transportes públicos estão concertados entre si. Autocarros, metro e CP, com perturbações e greves, exatamente e propositadamente para um dia de festa que é hoje, que é uma vergonha. Deviam ter vergonha na cara, mas não têm. Claro, tinha que ser uma véspera de feriado, que é para irem todos festejar sozinhos. E isto é uma falta de respeito para com as pessoas que necessitam destes meios de transporte. Eu gostaria que a minha moção de censura não fosse tantas vezes o problema dos transportes, mas é impossível não ser hoje. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança é a outra face desta moeda. Santos Populares e não festas de Lisboa. É o dia dos Santos Populares, porque as festas não são só em Lisboa, são em vários pontos do país. E, portanto, hoje festejar-se os Santos Populares. Em Lisboa temos as marchas e o tema das marchas é a alma de Lisboa, e eu acho que devíamos aproveitar, já que a nuvem funesta para algumas pessoas do 10 de junho se dissipe e hoje festeja os Santos Populares. Viva a fama! Agora sim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Contámos com o cuidado técnico do Rui Glória, com a sonoplastia do Diogo Casinha. O nosso painel está como sempre esteve e como deve ser em democracia, incensurável. Pedro Gomes Sanches, José Pedro Mozos, Aline Oldebuving. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas, sou jornalista na Renascença e moderador deste nosso podcast, que sai todas as quintas-feiras às 5 da tarde. Renovo o apelo, se gostaram, partilhem o nosso episódio com um amigo. Se não gostaram, já sabem, partilhem com os amigos, nem que seja só para dizer mal de nós. Nós cá não nos ofendemos, nem nos calamos, somos os incensuráveis. Até para a semana.